Hoje, no resumo geral, uma entrevista com o presidente do PPL Sergipe, Partido da Pátria Livre Sergipe, o doutor Antônio Cláudio Neves. Ele vem conversar conosco, falar um pouco sobre o partido, as pré-candidaturas, enfim, é o resumo geral, abrindo espaço para todos os partidos do estado de Sergipe aqui nas noites da Jornal. E hoje é a vez do PPL, não é? Partido da Pátria Livre. Vamos então rodar a vinheta para recebermos aqui o convidado que trouxe um outro convidado, que é sempre convidado do programa, o João Valmir da FAPIS, que é vice-presidente do PPL, mas conversar um pouco com o doutor Antônio Cláudio Neves, que é o presidente do PPL Sergipe. Olha a vinheta. Resumo Geral, entrevista Fernando Cabral. Boa noite, amigo, doutor Antônio Cláudio. É um prazer conversar com o senhor aqui no programa e tratar de um assunto que é um assunto que todos nós temos que praticar, discutir, que é a política no Brasil. Porque se não houver discussão política, a gente não avança e não amadurece e não fortalece a democracia brasileira. Boa noite. Boa noite, Fernando. É verdade. A política é algo que os jovens têm que começar a entender a importância. Ela existe e faz parte da humanidade há milênios. E o próprio Papa atual, ele recomenda que as pessoas não se omitam. O Papa Francisco. Participem do processo político para uma renovação, né, de fé e de atitudes. E que ele discute também política. Nas suas mensagens, ele traz a mensagem política. Ele é um Papa de vanguarda. Eu entendo que o Papa Francisco está bem adiante de muitos papas, que já foram grandes papas, né, na Igreja Católica. Mas o Francisco, que é latino, que é aqui da Argentina, não é? Tem no seu trajeto de condução da Igreja Católica discutido política e tratado de alguns assuntos, alguns temas que outros papas não tratavam, né? Verdade. Se nós olharmos em todos os segmentos religiosos, não tem como afastar a questão da política, né? Se você for olhar, a passagem de Jesus traz uma revolução política muito grande no comportamento da humanidade, entre outros líderes religiosos também. Então, é importante as pessoas entenderem que a política ela pode ser e deve ser uma ferramenta do bem, né? E praticar nesse sentido, né, doutor? Nesse sentido, com amor, buscando eficácia, com fé, dedicação. Esse é o princípio, a gente tem que estar participando. E é uma das coisas que traz a participação de todos, inclusive do amigo João Valmir, Aleal. Saudar João Valmir aqui, nosso presidente da FAPIS e vice-presidente do PPL Sergipe. Verdade. O doutor Antônio Cláudio Neves, o senhor chega na política agora ou já vinha... o senhor é médico de formação, mas já vinha em outras agremiações partidárias? Repare só, há muitos anos, esse amigo aqui ao lado, o seu João Valmir, eu sou médico, sou geriatra, e a gente tem uma participação inicial há anos. Eu estava lendo o jornal hoje, seu João Valmir, de 2007, onde aparece a foto minha, do senhor e da doutora Berenice, a promotora, quando a gente já discutia a questão das políticas em relação à pessoa idosa, né? E era para ter trazido esse jornal. Pois em outro momento eu vou trazer e dar presentear ao senhor. E em 2007 tem a foto em que a gente já discutia, não a política partidária, mas a política de soluções para a questão da pessoa idosa. E isso acaba trazendo, como a questão de ajudar a pessoa idosa a uma necessidade de conversar com políticos, você não tem como separar como a questão religião, política, ação social, elas se interagem, não tem como você se eximir. Então acabamos aqui nessa proposta. O seu João, que há anos me chama para participar, e findou que agora nesse movimento, ele pode contar detalhes, no movimento nacional, houve esse chamamento e seu João me intimou e a gente acabou acatando. Mas eu deixo esse pedaço para que ele possa talvez explicar melhor. Vamos dar uma boa noite para o nosso João Valmir. João Valmir, boa noite. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo no Resumo Geral e receber na grande audiência da Rádio Jornal. O prazer é meu, Fernando. Eu quero dar uma boa noite aos ouvintes da nossa Rádio Jornal e dizer o seguinte, esclarecer o porquê que nós entramos no partido político. Nós, aposentados, idosos, já viemos sendo massacrados há anos por esses atuais gestores públicos que estão aí. E tentamos fundar um partido,
era o pai do Brasil. Primeiro surgiu o PAN, Partido dos Aposentados da Nação, que era uma sigla de aluguel. Tentamos participar desse partido, mas não conseguimos, porque eles não queriam a participação dos aposentados na frente do partido, e apenas queriam nossos votos. Mas, então, quando foi o ano passado, a nossa COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados, fez uma fusão com o PPL e, a princípio, eu cheguei para a direção nacional da nossa COBAP e falei, não, esse partido... A COBAP, que é a confederação, né? A confederação dos... foi quem nos aproximou e fez essa fusão oficial do pai do Brasil, que era o nosso partido, o Partido dos Aposentados, que a gente tentava fundar esse partido, não conseguimos. Então foi feita essa fusão com o PPL. E a princípio eu falei que o PPL só interessaria para nós aqui em Sergipe se os aposentados estivessem à frente desse partido. E isso realmente aconteceu. E eu quero, nessa oportunidade, Fernando Cabral, estou satisfeito, eu estou tentando realizar um sonho meu que era o quê? Trazer o Dr. Cláudio para representar os nossos aposentados, nossos idosos, porque ele é um médico geriatra, já tem um belo trabalho aqui no estado de Sergipe, voltado à pessoa idosa. Então, com isso, eu apelei para o Dr. Cláudio e ele aqueceu os nossos pedidos e está à frente do nosso partido aqui, fazendo com que hoje os aposentados têm um partido, que é o Partido da Pátria Livre aqui no estado de Sergipe. E nós vamos realmente fazer uma grande diferença. E, neste momento, eu quero até agradecer, tem muitos aposentados que estão fazendo parte do nosso partido, está acolhendo o nosso pedido, entendeu? E eu tenho certeza que o Partido da Pátria Livre vai fazer uma surpresa ao povo sergipano. Perfeito. Você pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto para o 999567785, 999567785, e interagir com o João Valmir e com o doutor Antônio Cláudio Neves, o presidente do partido Antônio Cláudio, e o vice-presidente João Valmir, do PPL Sergipe. Doutor Antônio Cláudio Neves, como é que está a organização do PPL no estado de Sergipe? Boa oportunidade você me dá, Fernando, de agradecer a todos que estão contribuindo para essa renovação do partido no estado nesse momento. O senhor João Valmir, ele colocou bem aí parte da história. A história recente, né, para esclarecer as pessoas, o partido estava parado em Sergipe, sob intervenção, com o interventor, que era o senhor Pedro Campos, até dezembro. Sim. E depois de um movimento grande, nacional, um encontro que participamos com o senhor João Valmir, com a presença do presidente da Confederação Brasileira, Varley, e a COBAP tem tido uma participação grande junto ao PPL Nacional. Hoje, um dos segmentos fortes que mantém e faz o partido crescer são os aposentados no Brasil em relação ao PPL. E esse movimento chegou até Sergipe. Nós fizemos no final do ano passado uma caminhada na Beira-Mar, onde foi entregue cartas na Assembleia Legislativa, no próprio INSS, no prédio da Previdência, em busca da defesa da Previdência. É uma grande preocupação. Isso contou com a participação de 24 estados aqui, vários municípios, inclusive de vários estados vizinhos. Houve realmente caravanas de vários idosos e nós podemos verificar realmente uma parte, isso é satisfatório, e assistir uma parte de idosos ativos e buscando resgatar o que há de bom no país. Porque a gente, então, depois a gente fala desse lado dos idosos. Sim, pois não, fica à vontade, temos tempo. O que é que acontece? Esse movimento chegou, sensibilizou, e nesse momento, foi nesse dia até, que houve esse convite para o João Valmir, para o Varley, e que culminou a gente aceitando. E em dezembro para cá, houve a formalização, e em apenas 2 meses e pouco, né, com a ajuda de várias pessoas, grande ajuda do irmão de um parceiro aposentado também, dirigente, Alealdo, do Sindipetro, que sim, Alealdo. A gente chamou para que viesse aqui hoje, ele não pôde por uma questão de problema familiar. Ele já esteve aqui no programa com o João Valmir. É um homem decente, e o que é que acontece? Ele tem ajudado muito, com a ajuda de Mário César, que tem feito um trabalho maravilhoso, o Francisco Toró, tem um grupo que a gente compôs, a estadual, e a doutora Valmires, e as pessoas, elas têm ajudado o partido
e de forma tal que o partido hoje já conseguiu se reorganizar em torno de 23 municípios, com representações significativas, até pessoas de outros partidos saindo e vindo compor o PPL, as reuniões mensais crescentes, isso tem trazido orgulho. Hoje o partido tem se reunido mensalmente. Mensalmente e semanalmente, administrativamente. E as pessoas têm tido espaços. Hoje nós temos a representação, que foi o PPL também, Carlos Alberto, aqui registrar, confiou no grupo e está vindo presente. O PPL se juntou, que é o partido que faz o movimento em defesa da igualdade racial, né, de defesa da cultura afro, né, que chega aqui, que tem em Sergipe um movimento grande. Esse grupo já participa hoje do PPL. O André, da Associação dos Feirantes, dos autônomos, comerciantes autônomos, também faz um grande trabalho, já também está filiado e também já defende, tem a secretaria especial nesse sentido, a gente já está compondo com esse sentido. O Sindicato dos Instrutores de Trânsito também já, o representante, o segmento da direção também já se filiou, um trabalho que o Mário fez também, vários segmentos até religiosos, e a própria Federação dos Aposentados, seu João Valmir. Então nós temos tido uma satisfação grande de assistir um crescimento, né, do trabalho. O Alisson está fazendo, que é da juventude aqui, segmentado aqui, tem um trabalho grande em vários bairros no Sergipe, aqui em Aracaju, junto com a Artaxerxes. O pessoal tem feito um trabalho bonito e esse trabalho tem repercutido, e a cada reunião nós temos tido um crescente número de pessoas e notamos um entusiasmo. Isso traz uma satisfação grande. Então o partido está se reorganizando de forma democrática, deixando todos participarem, e tem crescido de forma bonita, sem nenhum atrativo. O partido não tem nenhum poder público em mão, não tem nenhum, então o partido não tem oferecido cargo. Não participa de nenhuma gestão. Não tem oferecido, o que é bonito. O que é que o partido, em 2 meses, crescemos, tivemos várias adesões, sem estar oferecendo cargo público, não tem nenhum cargo público presente. É um partido totalmente ficha limpa, né? E o que é bonito, as pessoas estarem aderindo ao partido, e não somente aderindo, quando eu contribuir, acreditando realmente na questão de poder, mesmo um partido pequeno, poder fazer algo grande, fazer um movimento que possa crescer e, no mínimo, trazer uma mensagem de mudança para o Estado. Perfeito. Vamos registrar aqui os nossos ouvintes pela live, aqui ao vivo. Vamos aqui, o Dernival Costa está assistindo, o Rodrigo Pessoa. Alô, Rodrigo Pessoa, grande radialista, está no Hotel Prodigy, né? Aí no Hotel Prodigy, assistindo o programa também, o nosso Rodrigo Pessoa, grande radialista. Tarcísio Dantas, grande jornalista, também assistindo, não é? A Ana Lúcia Costa Penido, também assistindo. O amigo Pedro Dantas, saudade Pedro Dantas, foi da CDS, foi da gestão aí do nosso Roberto Silva. Alô, Bob Silva, um abraço, aí no Augusto Franco. O Henrique Melo também assistindo o programa. O Eduardo Lima Buda, diz o seguinte: o Estado todo está vendo o resumo geral, com o ícone do rádio sergipano, Fernando Cabral. Que ícone, meu irmão! Um operário aqui, na missão de informar a população sergipana e brasileira. O Marcos Vinícius também acompanhando pela live. O Lisaldo Vieira, grande Lisaldo, aí aposentado da Universidade Federal de Sergipe, defensor da ecologia. Um abraço, Lisaldo, aí no Augusto Franco. O José Dil, Carlos Neri, também acompanhando, assistindo o programa, e com certeza várias pessoas acompanhando o nosso programa Resumo Geral, aqui na live ao vivo de Fernando Cabral, e compartilhada por Romário Distância, compartilhada pelo nosso Eduardo Buda. Enfim, obrigado a todos que estão compartilhando essa transmissão aqui ao vivo do programa Resumo Geral, nessa live, neste momento de debate com o PPL aqui no Resumo Geral. Já estamos às 23 horas, mais 34 minutos. Eu vou um rápido intervalo e volto em seguida, em 2 minutos, com o segundo bloco do programa, conversando com o doutor Antônio Cláudio Neves, aqui no programa, e João Valmir, também, que é o vice-presidente do PPL, e vou perguntar no retorno ao doutor Antônio Cláudio Neves como é que está a organização partidária a nível de Brasil, como é que está a estrutura do PPL nacionalmente. Eu volto já, em 2 minutos, com esse bate-papo com o doutor Antônio Cláudio Neves, presidente do PPL Sergipe. Eu volto já. Resumo Geral. Resumo Geral. Apresentação: Fernando Cabral. Já estamos às 23 horas, mais 40 minutos.
hoje conversando com o doutor Antônio Cláudio Neves, presidente do PPL Sergipe, acompanhado do vice-presidente João Valmir, da FAAPISE, que é o vice-presidente do PPL, aqui no Resumo Geral. Vamos aqui registrar as participações pela live ao vivo, do nosso Facebook. Nelson José dos Santos, também acompanhando. A Giovana Pereira mandou uma pergunta aqui, indagação, eu creio que é para o doutor Antônio Carlos Neves, né? A minha amiga radialista Rízia Rodrigues. Alô, Rízia, grande abraço, amiga. Acompanhando pela live, obrigado pela sua audiência aí ao Resumo Geral. Meu amigo Gilton Lebreia, dos Três Moleque, vem quando aqui, rapaz, fazer um forró numa segunda-feira, divulgar nosso forró sergipano. Diga o dia pra gente botar aqui pra forró pra Marimete, como diz o pavio, viu? O Marcos França também acompanhando. E agora entrou aqui o nosso amigo jornalista Abraão Crispim Filho. Quero aproveitar o momento aqui ao vivo para solicitar o pessoal da gestão anterior que tem uma pendência de prestação de conta 2015, em que a gente recebeu a notificação essa semana. Estava com a Ayrton. Estou com a pendência dessa prestação de conta 2015 e, se possível, vocês entrarem em contato com a gente, o João, o Lealdo, que a gente está com uma dificuldade porque tem prestação de conta em aberto, notificada pelo TRE, e a gente está com essa pendência aí que é importante resolver da gestão anterior. Isso pode complicar o partido, né? Das pessoas envolvidas, todas as pessoas, então é importante que o pessoal da gestão anterior... O presidente Ayrton, né? Ayrton Costa. Eu peço que a gente até pagou, é importante conversar, democracia, exatamente, que, se possível, ia nos ajudar. Eu peço a ajuda dele nesse sentido, que é a pendência do período dele. Eu acho que é, 2015 acho que é. Estava o Ayrton Costa na presidente do PPL. Então tem uma pendência desse período aí do pessoal que estava anterior. Então essa questão do prefeito... a gente não acompanha. A gente pegou o partido tem 2 meses. Sim. E essas questões, se existe... De 2016 você não tem conhecimento? Não, é do período deles. Justamente eles devem saber mais, que eles estavam convivendo naquela época, que a gente. Então, até que eles venham foi eleito na gestão, foi eleito na gestão deles. Então eu peço até que tragam essas informações para a gente. A pergunta é inversa, eu peço que nos traga informação para a atual gestão do PPL. Estamos precisando. Tá bom, beleza. Vamos então à minha indagação da organização partidária a nível do Brasil. Como é que está o PPL a nível nacional? Pronto, o PPL a nível nacional, ele hoje está em um momento muito bonito, né, vamos dizer. São duas histórias lindas. Uma questão... Nós temos os aposentados, democraticamente, é bom esclarecer, as várias unidades federativas, através das suas federações, tem a confederação, com participação democrática, o senhor João Valmir está aqui, participa, tem representação, a Leal tem representação junto à COBAP Nacional, e eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes. A gente assiste realmente um movimento democrático, organizado, com conselhos, eleições, representações de vários municípios grandes do país. E esse movimento todo, organizado, que cresce, graças a Deus, em nosso país dos aposentados, hoje eles têm um espaço enorme e adotaram o PPL como partido para defender a ideologia de um país melhor, porque os idosos sempre se preocupam com seus filhos, seus netos, e estão se preocupando em deixar um país arrumado. Os idosos se preocupam em deixar uma casa arrumada, e o país é a casa de nossa casa, né, a nossa pátria, e eles estão nesse movimento. A gente pede que mais idosos venham participar, procure a FAAPISE, ajude o seu João Valmir, ajude os outros aposentados. E é isso que o seu João pediu, para que a gente sensibilize como médico até mais idosos e aumentar essa militância. Então é um momento bonito. Então, democraticamente, o PPL tem oficialmente, por um movimento democrático no país, envolvendo todas as unidades federativas, o apoio dos aposentados oficialmente. Segundo, o candidato a presidente, pré-candidato a presidente, é o filho do João Goulart, João Vicente Goulart Filho, que é um ficha limpa, um homem que já ocupou, foi deputado, tem 60 anos, está ativo, numa idade boa, não é uma pessoa como a gente, infelizmente a gente viu hoje, foi nomeado um jovem, um menino de 19 anos, com um cargo grande. 18 anos de idade. Então, isso é um absurdo. Então, para o Ministério do Trabalho, para a anos, Superintendência, salvo engano, eu vi alguma coisa assim. É uma coordenadoria que então, libera 500 mil reais, né? 500 milhões. 500 milhões, algo assim. Então, nós temos que ter bom senso na administração pública. E aí o candidato do PPL a nível nacional é um homem que tem a história, a genética boa do João Goulart, que foi o presidente que criou o 13º. Né? Vamos lembrar isso. Então o PPL hoje ele herda a sabedoria dos idosos e os atos do João Goulart, né? E o filho vem com essa história bonita de defesa do trabalhador, da pátria, e o PPL vem defendendo como ideologia maior um desenvolvimento organizado. A gente quer uma gestão, não somente, não adianta falar, é importantíssimo, é claro, é fundamental não ter corrupção, nós temos uma transparência na gestão, mas nós precisamos, sobretudo, de
desenvolvimento, de eficácia, né? Então, o PPL vem trazendo a proposta de crescimento e desenvolvimento de uma pátria. Nós queremos valorizar quem valoriza a pátria brasileira, desde pessoas físicas, jurídicas, aquelas que possam contribuir para o crescimento do país. Para quê? Para que a gente possa não somente dizer está faltando, não, a gente dá ideia de como gerar emprego, de como trazer crescimento, desenvolvimento, ter uma balança comercial positiva. O Brasil tem tudo para entrar e fazer frente aos gigantes que nós temos aí, é um país rico. Nós temos que desenvolver mais indústria, exportar mais, trazer mais capital para o país, gerar mais emprego para que a gente não precise ter amanhã um idoso preocupado com o emprego de filho, né, comprometendo sua qualidade de vida. Né, a gente assiste no consultório. O consultório é um espelho do que acontece no país. A gente ouve em geriatria os idosos. Então a gente começa a ouvir o que está acontecendo nas famílias, na economia, todo dia as informações novas dos vários segmentos profissionais de cada filho de idoso, de cada aposentado que viveu, e a gente acaba tendo um diagnóstico do que acontece no país. Então o país passa por uma situação triste. A gente assiste essa semana as notícias mostrando o país campeão de gravidez na adolescência. Então, o que se fez nas últimas décadas? Nas últimas décadas, a gente nunca mais ouviu falar em planejamento familiar. Você ouviu falar, não? Campanha do Ministério da Saúde, planejamento familiar. Então, orientar as adolescentes para evitar a gravidez. Então, nós assistimos as idosas, as avós, os avós, né? Nós temos mais mulheres que homens, as mulheres vivem mais que os homens, 7 anos a mais. Então, elas acabam por viver mais, parece que é um prêmio. Muitas vezes é um preço grande a pagar, porque vivem as pensionistas preocupadas com as filhas, as netas, com gestão sem planejamento, gravidez sem planejamento. Então, gestações sem planejamento, isso levando a um problema social. Mães que não vão ter chance, vão diminuir a chance de galgar um espaço profissional, bem como filhos que muitas vezes não vão ter uma orientação adequada porque vieram de uma mãe muito ainda jovem. Então nós precisamos ter cautela na questão e pensar que o Brasil precisa, sobretudo, isso aí é um chavão, a gente já sabe, de educação. Mas a educação não somente aprender a escrever, somente a somar. Nós precisamos da educação social, voltar a falar em planejamento familiar, orientação da conduta comportamental do jovem, né? A gente precisa fazer isso, através do idoso já faz. Nós precisamos alimentar as informações e o partido vem trazer essa proposta. A proposta de atitudes, se tiver oportunidade de gestão, se não, pelo menos deixar as ideias sem egoísmo, sem mesquinhez, que as ideias possam ser compartilhadas. Se outro partido amanhã vier a ter poder e poder executá-la, palmas, a gente tem que fazer isso com amor, sem mesquinhez. Então vamos traçar ideias que possam ser executadas por qualquer pessoa, qualquer segmento. Não vamos falar mal de um político porque tem outro partido, se ele for um bom político. Né? Se ele for um mal, falemos. Mas se for bom, por que não elogiar? Então nós temos que fazer uma política mais decente, sem mesquinhez, com a alma pura e buscando a eficácia. Essa é a proposta de crescimento que o PPL traz. Em quantos estados do Brasil o PPL está organizado? O PPL hoje tem cerca de 20 estados organizado. Ele vem crescendo. No Nordeste, o estado do Ceará é o que tem tem o maior número de filiados. Aqui em Sergipe nós temos 860 e poucos filiados. Né? E o crescimento maior, a organização maior realmente é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais também. Então ele tem uma força maior no Sudeste, realmente, onde nasceu. Né? Onde nasceu, né, no Sudeste, ele está aí, vem hoje crescendo no Nordeste. E graças a Deus a juventude já começa a conhecer o PPL. E a cada dia pessoas mais procurando, se filiando, buscando participar de forma bonita, democrática, sem cobrar, apenas querendo compor no sonho de ter um instrumento que possa modificar nosso país, nosso estado. Perfeito. A ouvinte Conceição Vieira manda aqui uma mensagem para nós, diz o seguinte: os ruralistas, evangélicos, empresários, sempre conseguem defender o que é melhor para a categoria deles, porque elege sua bancada, são unidos. Quem sabe o que sofre os aposentados é quem é aposentado. A receita da luta é união e vamos continuar ferrados, né? É a mensagem da Conceição Vieira, a Conceição do Bolo. Pronto, Conceição, está convidada, né? Participar do partido e ajudar os idosos. É importante aqui uma mensagem, aproveitando a Conceição, que a gente tenha vontade de expressar nossas opiniões, mas também vontade de tentar modificar, participar. Né? A intenção nossa, a gente está aqui por isso. Às vezes até em família a gente conversa e as questões das pessoas, por que falar de óleo? Não adianta falar e não tentar.
por isso que estou aqui. O senhor João Valmir está, você, instrumento de divulgação democrática, Fernando, faz muito bem seu papel, excelente profissional, muito bem querido, né? Por isso, então a gente tem que ser instrumento de modificação. É claro que quando você critica ajuda, mas é importante também pisar forte, caminhar e tentar modificar esse país, participar. Então a gente chama que as pessoas venham se filiar à FAPISE, participem com o seu João. Eu encontrei um idoso outro dia na rua, jornalista. Sim. Aí ele, porque os idosos e tal, e falou até da federação, o seu João, aí eu digo, quantas vezes o senhor bateu na porta da federação e pediu um espaço para participar? Ele, e o senhor está falando mal da federação? Ele, não, porque... Quantas vezes o senhor foi na federação, bateu na porta e pediu para participar? Ele aí acabou se dando, o senhor tem sangue no olho, eu gostei do senhor, me apertou a mão, voltou atrás realmente. Então ele estava criticando e nunca tentou participar. Nunca chegou na Federação dos Aposentados. Ele é aposentado, no segmento jornalístico. Então a gente tem que, eu digo, participe. Claro. Participe. Então se você quer mudar o país, participe. Né? É verdade. Essa é a missão. É verdade. Um ouvinte lá na distância, o nosso amigo Romário tem uma pergunta, mas saudar aqui a amiga Val Santos. Val Santos, vi seu vídeo ontem na Assembleia, viu? Homenagem às mulheres. Ontem não tivemos programa. Aqui quero saudar 2 radialistas que completaram aniversário ontem, dia 8 de março. O primeiro, o companheiro, camarada Gilmar Carvalho, que ontem completou mais um ano de vida. E o segundo, o meu amigo, meu ex-vice-presidente, atual dirigente do Sindicato dos Radialistas, o Marco Ludovice, que também completou aniversário ontem, dia 8 de março. Tivemos futebol, campeonato sergipano ontem, ficamos impedidos aqui de apresentar o resumo geral, mas a gente aproveita em tempo para saudar esses 2 companheiros. E saudar Val Santos, que é uma cantora que é ligada ao MST, mora em Poço Redondo, Val Santos, que foi homenageada ontem na Assembleia Legislativa. Um abraço, Val, para você. Também o comunicador, jornalista Bruno Vasconcelos, lá em Tobias Barreto, também assistindo o programa. O Célio Junino, também aí. Estou ligado, parabéns, um abraço, Célio Junino, os Célios das quadrilhas juninas. Célio, depois ligue para mim, 98839-5774. Depois do programa que estou utilizando o telefone hoje, está sendo utilizado como retorno da transmissão. O Sérgio Mascarenhas, também acompanhando o programa Resumo Geral. E tem uma pergunta do Romário, que compartilhou a transmissão e está ativamente aqui participando da nossa live. Tem algum pré-candidato a deputado em instância pelo PPL? Nós temos representação em instância, né? Nós temos participação lá, local, né? Através do Titó, ele tem feito um trabalho, a gente encontrou o PPL já trabalhando com muita vontade, e ele tem colocado-se como uma pessoa que localmente... Quem é que está dirigindo o PPL lá? Titó. Ele tem feito um trabalho nesse sentido, e divulgado o partido localmente com muita vontade, e a gente pede que se as pessoas puderem se agremiar e tentar ajudar e fazer crescer o movimento democrático em instância, com a participação de mais pessoas, seria interessante que nós tivéssemos um partido crescendo em cada município. Então a gente aproveita para pedir que as pessoas procurem o partido, procurem as pessoas, o município é fácil localizar as pessoas, e aí fazer com que realmente tenhamos mais pessoas participando. Perfeito. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de voz para o 999567785. 999567785. Mandar mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp da Jornal. Hoje o meu telefone está impedido porque está como retorno da transmissão da live ao vivo aqui no Resumo Geral, por conta de um problema técnico no computador aqui do estúdio, que fica na mesa aqui da produção e locução. Mandar aqui um abraço para o meu amigo Bruno, né, que já mandei aqui, Bruno Vasconcelos, na cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Aproveitar, mandar um abraço também em Tobias Barreto para o radialista Valderlan Lemos, que deve ter mandado aqui mensagem para o meu WhatsApp, mas estou impossibilitado de abrir o WhatsApp nesse momento. Tem outra mensagem aqui do Romário. Deixa eu subir aqui a live para ver aqui. Titó é pré-candidato a deputado federal. Ele é neto do ex-prefeito, seu Raimundinho, que foi prefeito nos anos 70.
É a mensagem do Romário. É o Cristóvão, Titó conhecido pelo nome dele, Cristóvão. Eu cheguei, já encontrei ele no partido, ativo, participando, e ele democraticamente continua participando, né? Mostra a vontade. Perfeitamente. Fazer um trabalho, né? Vamos ver se o povo dá oportunidade Na pré-candidatura dele, Instância, tem um instanciando na Câmara Federal. É verdade. Cristóvão tem lutado para isso. Perfeito. Vamos perguntar aqui a João Valmir, antes do intervalo desse segundo bloco. O doutor Antônio Cláudio Neves falou do filho de João Goulart. E para falar sobre João Goulart, eu acho que o mais apropriado aqui é o João Valmir, porque viveu esse momento da política nacional. Verdade. Por favor, João Valmir, fala um pouco aí do que foi o momento João Goulart do Brasil. Olha, houve, na época, a Revolução começou com a deposição de João Goulart, entendeu? Ele tem um trabalho belíssimo no governo de Getúlio Vargas. Ele estava em que pasta no governo de Getúlio? Eu não me lembro mais. Era no trabalho, não? Ele fazia parte do Ministério do Trabalho. Do Ministério, não sei qual. É porque o Getúlio Vargas foi quem instituiu a lei do radialista. Criou a profissão do radialista. A CLT também foi Getúlio Vargas. Perfeitamente. Né? E eu lembro, eu tenho conhecimento que pesquiso a profissão de radialista, e foi o João Goulart que, em 21 de setembro de 1945, criou a profissão de radialista, criou o piso nacional e criou a nossa profissão. Então, exatamente. Naquela época, era um governo de vanguarda. Né? Naquela época, os candidatos a presidente e vice-presidente poderia, por exemplo, na época o João Goulart, quando foi eleito vice-presidente, foi contrário à candidatura do Jânio Quadros, entendeu? Sim. O candidato de Jânio Quadros não conseguiu eleger. Então o João Goulart, pela sua popularidade... Você podia votar no presidente e no vice separadamente. Separado em outro partido, entendeu? Naquela época ela poderia fazer isso, hoje não. Mas então ocorreu isso aí e o João Goulart ganhou porque ele tem um trabalho reconhecido no Brasil, entendeu? E hoje o nosso partido está trazendo o filho de João Goulart para ser o nosso pré-candidato, entendeu? Eu acredito que a mídia vai dar a sua resposta ao povo brasileiro. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade. Sim, fica à vontade, João. Viu o Fernando Cabral e o doutor Cláudio? É o seguinte, a grande maioria dos aposentados vem sofrendo bastante, não é de agora, entendeu? E muitas pessoas, idosos acima de 70 anos, votam já são facultativos. Então, eu quero fazer um apelo que eles não fiquem ausentes, entendeu? Desse movimento político partidário, porque é por isso que nós estamos sofrendo, porque nós não temos representações políticas lá no Congresso. Então, nosso ingresso no partido é justamente para a gente ter um representante nosso, autêntico, lá na Câmara Federal, no Senado, e como nós vamos ter aqui o pré-candidato a governo, a Senado, tudo isso aí o PPL já tem, entendeu? Os pré-candidatos, candidato a deputado federal, deputado estadual, entendeu? Então as pessoas estão se aproximando do nosso partido, porque sabem perfeitamente que a nossa bandeira é que vai realmente fazer a diferença aqui no estado de Sergipe. Nós, aposentados, não suportamos mais. A mídia diariamente está mostrando, entendeu, o sofrimento dos aposentados. Então, hoje, como o doutor Cláudio citou aqui, tem muitas pessoas que reclamam. O que é que a FAPIS está fazendo? O que é que a COPAP está fazendo? Nós estamos fazendo nosso trabalho. Nós estamos fazendo nosso trabalho de beija-flor. Agora, é preciso que a grande maioria, hoje, nós somos uma grande maioria numérica aqui no estado de Sergipe. Só do INSS, nós somos aproximadamente 350 mil aposentados segurados do INSS. Em Sergipe? Em Sergipe. 350 mil. Se nós pegarmos essa força numérica, entendeu, transformar em voto, entendeu? Em participação. Qual a família que não tem um aposentado? Não tem pessoas idosas, entendeu? Então, acontece o seguinte, é preciso que a gente crie coragem, não fique só reclamando nas esquinas, nas praças, participe do nosso movimento, entendeu? É isso que nós queremos. Nós estamos cansados de estar ali na Praça General Valadão, gritando
pedindo apoio à sociedade e mostrando o que é que nós estamos sofrendo. Entendeu? Agora chegou o momento agora crucial é agora fortalecer o Partido da Pátria Livre aqui em Sergipe, votando em nossos candidatos que nós vamos apresentar. Aí sim, vocês, aposentados, pensionistas, idosos, vão diminuir o nosso sofrimento, porque é através de lideranças políticas que nós vamos mudar os rumos aqui no nosso estado de Sergipe. Ô João Valmir, inclusive você faz essa convocação para que o aposentado, o idoso, não utilize dessa prerrogativa de não votar, porque feliz daquele que chega a aposentar-se, que chega à melhor idade, né, que chega acima de 60 anos. Feliz daquele que tem condições de chegar e ter saúde plena para poder ir lá na urna e depositar o voto. Então, é um privilégio a pessoa chegar a essa idade. Então, utilizar esse privilégio é uma forma de fortalecimento da luta dos aposentados. Inclusive, Fernando, às vezes eu conversando com alguns colegas, não quero me envolver de política, não quero me fazer parte de nada. Digo, então você não pode reclamar de nada. Então, para você está tudo bom. Porque acontece o seguinte, tem algumas pessoas também que estão divulgando a pessoa anular o voto, a votar em branco. Isso aí é errado. Porque isso aí é o seguinte, a pessoa, o político ruim, ele já tem os seus currais eleitorais, entendeu? Já tem os seus currais eleitorais. Então, se você não votar, se ele tiver um voto só, entendeu? Ele será eleito, entendeu? Portanto, o nosso trabalho vai ser em cima dessas pessoas que querem anular o voto, que votam em branco, e não resolve nada. Venha se juntar ao PPL, que é o caminho certo. Sergipe, eu tenho certeza, Fernando Cabral, que Sergipe, inclusive, você está indo em postos aí, de mão, do nosso programa de governo. E vamos falar já no terceiro bloco. Nós já temos um plano de governo, entendeu? Aqui para o estado de Sergipe, entendeu? Então, esse plano de governo, quem está fazendo? Somos nós mesmos. Nós mesmos estamos fazendo, a discussão é interna. Nas nossas reuniões, entendeu? O doutor Cláudio é quem está comandando isso aí, entendeu? Então, portanto, um belíssimo trabalho, e eu tenho certeza, companheiro, que nós vamos ser bem-sucedidos, porque os aposentados vão se acordar, vão sair das suas cadeiras de balanço, de suas preguiçosas, e vão se juntar conosco, para fazer uma limpa aqui no estado de Sergipe. Perfeito. Aproveitar a fala do João Valmir, mandar um abraço para o João Pinto, boa noite, João Pinto, que está dando pela live, e o Buda diz o seguinte, Eduardo Buda: parabéns, PPL, os aposentados precisam de uma voz. Concorda, João Valmir? Claro que concordo, claro que concordo. E por isso é que nós, aposentados, estamos fazendo parte na direção estadual e na direção nacional também do PPL, entendeu? Portanto, os aposentados agora têm uma voz. E outra coisa, o Fernando Cabral, eu quero aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte: a nossa COBAP tem um convênio com a Rede Vida de Televisão. Sim. E nesse mês agora, próximo domingo, dia 11, e no dia 25... Amanhã. Viu? Já estamos no dia 10 hoje. Já, né? Já, então, sábado, dia 10. E amanhã? Então, amanhã, 11, na Rede Vida de Televisão, a partir das 19 horas, assistam o programa Aposentados Brasil. Nós estamos falando para o Brasil todo, para todos os aposentados. Os aposentados agora têm uma voz na Rede Vida de Televisão, um programa comandado pela nossa COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados. Perfeitamente. Já estamos a 3 minutos do dia 10, já estamos no outro dia, no sábado, já entramos na madrugada do sábado, e vamos a um rápido intervalo e retornaremos em 2 minutos com o último bloco do programa, o último bloco de hoje, com a participação do presidente do PPL Sergipe, doutor Antônio Cláudio Neves, e do vice-presidente do PPL Sergipe, o João Valmir, da FAAPISE, aqui no Resumo Geral. Eu volto em 2 minutos. Resumo Geral. Resumo Geral. Apresenta
Apresentação: Fernando Cabral. Fernando Cabral. Já estamos a 6 minutos do dia 10, hoje sábado, dia 10 de março de 2018. Mas daqui a pouco é dia 15, viu? Como dizia minha mãe, saudosa mãe Maria Helena, capelense, mês meiou, mês findou. E aí já vai embora março, daqui a pouco chega maio, junho, e já foi metade do ano. Vem Copa do Mundo, tchau, metade do ano, passando ligeiro, rápido demais, né? Mas antes de entrarmos no programa, a proposta do PPL para Sergipe, já está aqui elaborado o pré-projeto para o pré-candidato que vem disputar o governo do estado de Sergipe. O camarada Eduardo Buda pergunta o seguinte: o PPL terá candidatura majoritária este ano no estado de Sergipe? Há uma solicitação de que há uma previsão para isso. É claro que a ideia principal, nós recebemos o partido tem 2 meses e pouco, e a ideia principal é pensar nessa reorganização partidária, para que as pessoas possam divulgar suas ideias, propostas, como nós colocamos aqui, e como nós falamos anteriormente, inclusive sem egoísmo de ideias, né? Alguns outros partidos podem, no futuro, poder, porque a boa ideia para ser compartilhada é atender a população. Então, a ideia é colocarmos ideias, né, boas, se tivermos chance, participação eleitoral, se tivermos chance, gestão com eficácia. Se não, a vitória em deixar boas ideias já é. Mas a ideia, sim, o pessoal tem todos os militantes, participantes do partido, inclusive a nível nacional, solicita que haja uma participação. E o PPL já está discutindo nomes em Sergipe para a majoritária, para o Senado e para a pré-candidatura do governo do estado? Tem as sugestões, o senhor João Valmir tem sugestões, nós temos ouvido de forma democrática, principalmente os idosos. Sim, que é essa grande força no estado. 350 mil idosos aposentados. E vale lembrar, na questão econômica, que no Nordeste, né, vários municípios, centenas de municípios, a principal base econômica de sustentação do comércio local, com pagamento de impostos pelas empresas, pelo comércio, são as aposentadorias e pensões dos idosos. Muitos municípios se tornaram pequenos, houve uma migração grande da juventude para as grandes cidades, e esses municípios pequenos, a economia, a sustentação se deve a pensões e aposentadorias. Então, é importante a gente lembrar isso, e mais um motivo pelo qual defender a longevidade, a saúde e a manutenção de vida desses idosos. E na sua área, como geriatra, defende essa longevidade, né? A qualidade de vida para o idoso, para que venha envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Isso, mas isso a gente não pode fazer somente individualmente no consultório. Sim. A ideia é transformar isso em políticas, né, públicas, eficazes, que haja indicadores de resultados. Nós precisamos aprender a gerenciar o país, e aí você, se quiser, depois a gente entra na questão de proposta de governo. A base das propostas está aqui, uma das diretrizes é eficácia. E como é que você vai notar se a gestão é eficaz ou não? Se você tiver indicador de resultado. Então temos que remunerar melhor profissionais e, ao mesmo tempo, ter uma gestão que possa verificar resultados. Infelizmente, a gente observa isso crescer nas empresas privadas, e o setor público não há esse tipo de instrumento. Não acompanha resultados. Então nós precisamos remunerar bem e ter resultados, bons resultados. Isso tem que se cobrar, a gente solicita, passa isso, o Ministério Público precisa ter cobrando esses instrumentos. Como é que faz para observar o resultado de uma política de saúde no interior? Aquele interior tem tantos agentes de saúde, tem várias... E como é que observa o resultado, se está sendo bem feito? Então precisamos, isso é fácil, não é difícil. Você pode traçar um perfil, quantos idosos você tem de faixa etária, e percentualmente a cada ano que aumenta, pelo número de idosos, calcular o percentual de internamentos, de custos em alta complexidade são levados, e aí você comparar um ano com o outro, de forma matemática, né, isso você tem já os registros, e observar se está tendo melhora na prevenção, se a atividade primária de saúde está tendo um bom resultado ou não. Se não está, é falta de preparo, capacitar os profissionais. Nós temos agentes de saúde, eu já ocupei funções, já fui secretário municipal de saúde, e a gente observa que os agentes de saúde, eles, sem capacitação, sem orientação, precisamos ter uma educação continuada. O segmento que mais traz custo para a alta complexidade de saúde é o idoso. Né? Sim. Há pouco tempo, somente no país, o pessoal começou a olhar queda, fratura como indicador de saúde pelo Ministério da Saúde. Tem poucos anos. É um absurdo. O que leva a alto custo nos hospitais, longos internamentos, e somente há poucos anos
o Ministério da Saúde passou a adotar isso como indicador de saúde importante, mas acompanha, aí as prefeituras informam, mas você não tem cobrança de resultados para a diminuição disso. Como orientar, como fazer para que tenha menos quedas em idosos, menos fraturas, menos custo, menos abreviação do tempo de vida, principalmente no Nordeste, onde esse idoso, que muitas vezes vem a falecer depois de uma queda, possa continuar vivo e não somente se beneficiando por viver mais, mas também beneficiando a própria economia, a família, a sociedade como um todo, porque sua aposentadoria, sua pensão, ela é fundamental para a sustentação econômica de vários pequenos municípios do Nordeste. Isso já está provado na questão econômica. Perfeitamente. Vamos ouvir, João Valmir, quais são os nomes que estão sendo discutidos. O doutor Antônio Cláudio Neves não quis revelar os nomes que estão sendo discutidos no PPL. Mas João Valmir, eu percebi que ele quer falar, ele quer dizer quem são os pré-candidatos do PPL, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado. Olha, o Fernando Cabral, preste bem atenção. Realmente, a escolha não é minha. Eu fiz uma pesquisa entre nós, entendeu? E o nosso pré-candidato a governador do Estado de Sergipe foi lançado no nosso Congresso, isso antes da gente estar com a mão do partido na mão. Doutor Cláudio é testemunha disso aí, foi em outubro do ano passado, em Porto de Galinha, no Congresso da COBAP. Lá estava presente o vice-presidente do PPL, entendeu? Lá e assistiu ao lançamento da pré-candidatura do Dr. Cláudio a governador do nosso estado de Sergipe. Por que não? Ele sabe, ele conhece a situação do estado, entendeu? É um homem culto e é um nome limpo, porque eu tenho certeza que Sergipe vai ganhar com isso, entendeu? A candidatura. E o nosso pré-candidato ao Senado também, entendeu? A princípio ele amarelou, entendeu? Mas ele já aceita enfrentar essa barreira, porque realmente nós vamos precisar de um deputado federal e de um senador lá no Congresso para representar o trabalhador e nós aposentados. É o meu querido amigo e colega Alealdo. Alealdo é pré-candidato. É pré-candidato. São duas vagas, mas o PP lança só um pré-candidato. Exatamente. Então, nosso pré-candidato ao Senado é ele, entendeu? E eu acredito que a sociedade vai analisar direitinho, entendeu? Entre os nomes que estão aí, e o PPL não vai ficar por trás, entendeu? Vamos apresentar vários candidatos a deputados estaduais, a deputados federais, entendeu? E por aí, depois, quem sabe pela frente, poderá haver algumas coligações que é permitido, entendeu? E com essas coligações a gente vai analisar e apresentar outro nome. Agora, eu quero fazer um apelo aqui, veementemente, entendeu? Porque ontem foi o dia, aliás, ontem, né? O dia 8 foi o Dia das Mulheres. E nós queríamos, e eu gostaria, que até agora algumas mulheres estão participando, mas nenhuma está querendo ser candidata, entendeu? E nós temos também para lançar pré-candidatas mulheres. Tem. E a lei exige isso, percentual. Então nós queremos que alguma guerreira, está compreendendo, venha se somar conosco. Nós temos mulheres já participando do nosso partido, mas nenhuma está querendo enfrentar essa barreira. Tem que fazer o convencimento para botar na luta. Exatamente. Né? Nós precisamos, porque essas mulheres são guerreiras mesmo. Agora eu queria, e aqui eu faço um apelo a elas, e venha para cá e venha se somar conosco e enfrentar essa luta que não é nossa, é do povo sergipano, é de toda a sociedade, entendeu? Portanto, esse apelo eu faço e quero nessa oportunidade também dar aquele abraço a todas as mulheres, primeiramente na minha esposa, a Dona Iris, entendeu? E é quem vem me aguentando, coitadinha, sofrendo. Quando vim para aqui agora, ela ficou preocupada, viu, o Fernando e o Dr. Cláudio. Meu filho, essa hora, você vai para lá, uma hora dessa, eu digo, vamos lá, porque nós estamos... E não é a primeira vez que você vem, não, né? Não ela já sabe disso, entendeu? Então, isso é uma luta. Olha, minha gente, João Valmir está
se aproximando dos 82 anos de Que vida. maravilha. Com muita força e vitalidade. E eu quero, nesse momento, fazer um apelo a todos os idosos do nosso estado de Sergipe que venham se somar conosco. E também quero agradecer àqueles que já estão se aderindo, entendeu? Tá vendo? Inclusive, alguns que reclamam que a gente não faz nada, mas já estão se chegando, entendeu? Porque sabe que Sergipe, a bandeira que vai realmente mudar o estado de Sergipe somos nós do PPL. Perfeito. Voltar ao doutor Antônio Cláudio Neves, antes de voltar, perguntar aqui a questão dessas diretrizes, transparência, eficácia e justiça social, que está aqui na proposta, na pré-proposta de governo aqui do PPL, mandar aqui um abraço lá para Angra dos Reis, o trio Mambucaba. Trio Mambucaba, saudando aqui o programa, um abraço aí, trio Mambucaba, em Angra dos Reis, pelo Facebook, pela minha live ao vivo, acompanhando o resumo geral. Doutor Antônio Cláudio, 3 diretrizes: transparência, eficácia e justiça social. A questão da transparência. A transparência na gestão não é só na questão de contrato, a transparência nas decisões. A gente tem que inovar. Nós temos no Brasil, hoje, a discussão de transparência. E aí as pessoas acham que discutir transparência é importante, é claro, para evitar a corrupção, tem que manter, até inclusive tem que ser mais transparente. Temos que implantar mais instrumentos de transparência para mostrar ao povo os contratos públicos. Mas mais do que isso, a transparência do porquê decidiu realizar aquele contrato. Qual a justificativa para aquele gasto? E isso é muito importante. Tem que ter participação, tem que ter uma discussão maior. Nós assistimos muitas vezes as pessoas elegerem um cidadão, ele tomar frente de um poder, está ali dirigindo, gerenciando o dinheiro de todos os cidadãos, da comunidade como um todo, e há pouca democracia na decisão de como gastar. E aí nós assistimos compras erradas, contratos ineficazes e os elefantes chamados elefantes brancos crescendo em nosso país. Então nós precisamos de transparência também nas questões de decisões de gestão. É importante então a valorização da questão dos conselhos técnicos, de profissionais. Nós precisamos, aí entra o quê? Da transparência para a eficácia. Então, se você tem decisões com maior transparência, participação técnica, que é o que se pede hoje, olha o atraso. Somente agora estão falando que determinados cargos na Caixa Econômica aqui tem que ter currículo técnico. Olha que atraso, somente agora. Há quanto tempo o país vem? No século XXI. Aí você assiste a Petrobras, nossa linda, amada Petrobras, as pessoas ficarem botando 2, 3 senadores indicando diretores por décadas, né? E a gente não assiste mudança, né? Passa governo, muda governo, e está aí a questão da Petrobras, a gente pagando a gasolina cara, e quem paga o prejuízo? O brasileiro na bomba, essa é a verdade. Por quê? Por falta de gestão, por falta de eficácia. Então nós precisamos trabalhar transparência nas decisões, e aí, com isso, nós termos mais eficácia. E aí sim, para resumir, não cansar, fazer a justiça social. E nós temos ideias para vários pontos na questão de gestão, se você quiser. Fique à vontade. Na questão de saúde que a gente coloca, iniciar, que a gente tem que falar. Que é a sua área, é a minha área. Informação. Né? Informação. E aí nos congressos de geriatria, as pessoas não sabem, é bom que saibam. Existem momentos, módulos, somente de discussão há décadas, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria, eu sempre militei nisso, sempre gostei, né, de participar. A Sociedade Brasileira de Geriatria, ela discute a questão econômica e a questão, os médicos geriatras no país, e a questão do que deve ser feito pelo Ministério da Saúde. Tanto que sempre é chamado, existe o secretário da questão do idoso, de saúde do idoso, o João Almir sabe disso, e a SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, convida nos eventos nacionais a cada mudança de governo, e aí mudam sem critério muitas vezes, para que a gente trabalhe e venha falar o que aqui é de deficiência. E isso já existe desde 94, em lei, Política Nacional do Idoso, que a carência maior já confirmada é de capacitação. O que leva maior custo hoje na saúde? Desvia os recursos até para fazer maiores prevenções. Os gastos com alta complexidade. Certo? Alta complexidade, internamentos longos, cirurgias caras, ressonância magnética, procedimentos caros, né? Tratamento de radioterapia, tudo isso aí é caro. Quem são os maiores, a quantidade maior de pessoas que necessitam desse tratamento? Os idosos. Por quê? Porque faltou uma boa prevenção. Sim. E aí a gente fala o quê? Precisamos de maior eficácia na questão de saúde. A saúde preventiva, né? Preventiva. E naquela assistencial também.
Eu vou para uma particularidade. Sim, fica à vontade. Vou passar aqui, que é importante a gente passar a boa ideia. As pessoas sabem quantos familiares chegaram, por exemplo, no hospital João Alves ou USE hoje, né? É a mudança de nome, mas é o hospital mesmo. Então, o que é que acontece? As pessoas chegam no hospital principal de Sergipe e você assiste as famílias, às vezes, com um paciente internado, buscando informações. E aí você procura, e quem está responsável pelo paciente? Não tem aquela pessoa, muda um plantão, isso estressa a enfermagem, estressa o profissional médico, e você não tem aquela pessoa responsável direto. Então, isso é só organização. Você precisaria o quê? Você precisaria definir que a cada internamento, naquele horário de internamento, você tem um profissional responsável a atender a família e esclarecer. E colocar o nome do profissional junto ao paciente, no prontuário do paciente. Profissional responsável de enfermagem, se é o enfermeiro, se é o médico de plantão, se é o técnico de enfermagem, para que a família saiba a quem perguntar, a quem questionar, quando vai realizar o exame, quando vai realizar a cirurgia. Isso dá um conforto e esse profissional também ser responsável em agilizar, por estar sendo cobrado pela família, acompanhado, ser a referência para a família, poder cobrar a resolução. Isso iria acelerar coisa assim. Qual é o custo disso? Nenhum. Isso é protocolo. Então a gente precisa... Gestão, né? Gestão. Nós precisamos implantar protocolos eficazes. Isso eu estou colocando um exemplo na saúde, mas a educação é a mesma coisa. Nós precisamos da educação trabalhar no mesmo sentido, observar resultados de alunos por turma, comparativo entre colégios, verificar a questão da valorização, da motivação do professor, a questão da evasão escolar, a distorção entre idade e série. Você tem que estar acompanhando esses indicativos. Quantos alunos estão acima da idade que seria esperada para aquela série? Então essa distorção idade e série está sendo acompanhada. Tem político discutindo isso em Sergipe. Erradicar o analfabetismo, né? Isso. Que existe ainda, né? Lamentavelmente, um número grande de analfabetos. Então, observar aquele colégio teve um resultado melhor nos indicadores, na questão de idade de série, evasão escolar menor, quem está dirigindo ao colégio, os professores, uma gratificação, premiar por resultado. Você fazendo isso, você mostra o sindicato, conversar com os sindicatos, abrir, colocar, vamos beneficiar. Toda hora nós assistimos greves, e nós não assistimos o governo colocar, e os governos são vários, colocarem o quê? Propostas voltadas a beneficiar o trabalhador, o professor tão merecido, que merece ganhar muito mais do que ganha, né? Tem um estado aí que paga bem mais, eu estava vendo outro dia, o piso é bem maior, e é no Nordeste. Então o que é que acontece? Pagar... No Maranhão, né, não? Parece que é Maranhão, É o governo do PCdoB do Maranhão. Aí o que é que acontece? Então nós temos que valorizar o professor, mas também valorizar o resultado. Temos que ter eficácia na gestão. Segurança policial, a mesma coisa, né? Trabalhar a questão de instrumentalizar o policial, dar maior segurança, conforto e também cobrar resultados nesse sentido. Então, a questão de segurança o partido criou, tem a Secretaria Especial de Política e Segurança, o Francisco, é o nosso secretário especial nesse sentido. Então, a gente já está estimulando para que haja propostas para a segurança, para cada segmento importante nós trabalharmos isso. A defesa da questão da política do idoso, o centro de implantação do centro de referência do idoso, para ser um centro não somente de atenção ao idoso, como de educação continuada, para fazer capacitação em parceria com os municípios, estarem capacitando os agentes de saúde, médicos. Nós temos uma carência grande, nós temos poucos geriatras, então precisamos capacitar melhor os médicos que atendem os idosos no interior, para que eles se sintam seguros. Há muitos anos atrás, nós fizemos aqui, eu participei junto da prefeitura, fiz um protocolo para liberação de medicamentos de alta complexidade, né? Inclusive o doutor Marcos Ramos, muito bom, me atendeu a sugestão, atendeu tudo, mas ficou pouco tempo. Cansou-se, estressou-se, colega Marcos, maravilhoso. Marcos Ramos, irmão de Marconi. E assinou até... São meus companheiros de rua de Jeru, filho do Botinha. Maravilhoso. E as sugestões que eu coloquei para Marcos atendeu de pronto e assinou, inclusive, as portarias para que houvesse a implantação desses protocolos, e foi feito o protocolo, e que a gente começasse a trabalhar a liberação dos medicamentos de alta complexidade sem precisar. O paciente que já tem Alzheimer, você assiste famílias humildes, tendo que fazer uma peregrinação para conseguir um neurologista, para conseguir renovar um remédio que é de uso contínuo. Então, por que não colocar o protocolo, os instrumentos para que o próprio médico do PSF possa fazer isso e evitar que essa família... Para diminuir o sofrimento dessa família. E também diminuir a fila de consultas das pessoas que realmente têm sintomas novos e precisam da consulta do neurologista. Então, isso é eficácia na gestão. Marcos atendeu essa visão, fez, até mas a gente não acompanhou também, me afastei depois, e a gente não acompanhou, mas a gente precisa, deixou lá a ideia plantada, para agora está falando, é bom falar isso. Então, ideias devem ser colocadas, e mesmo mudando gestões, gestores, secretários, que elas continuem. A gente observa também a falta de continuidade.
aí é outro problema. Nós precisamos de gestores, e nós tivemos concurso aqui, salvo engano, no governo de Albano, concurso para gestor público. Sim. Porque, não foi naquela época? Isso. Foi. E gestor público. Qual a importância de ter o gestor público concursado, independente? É para que ele justamente possa acompanhar isso, a eficácia, protocolos, e fazer a transição entre gestores eleitos, para que aquele que sai a cargo de confiança, o secretário que entre, receba os projetos e eles não morram. Mas a gente assiste o quê? A falta de continuidade, a falta de realmente vontade de continuidade nas ações. Às vezes não é um governador, não é um prefeito, são secretários, às vezes secretários que não tiveram uma transição bem feita. Por quê? Porque faltou a valorização do gestor técnico. Então nós precisamos de gestores técnicos trabalhando e prestando conta à população, ao Ministério Público, à sociedade e aos conselhos de cada segmento, educação, saúde, segurança. Precisamos disso. Existe algum gestor técnico apresentando relatório de resultados aos conselhos de cada área específica? Isso é simples para implantar. Por que não tem? Então nós precisamos disso. Para dar eficácia. Para justamente cobrar a eficácia na política pública. É isso que nós precisamos. Perfeito. Doutor Antônio Cláudio Neves, já estamos em cima da hora, mas vamos marcar o retorno aqui, viu? Certo. Esse é o primeiro bate-papo com o PPL, a gente tem aí um tempo pela frente ainda, e marcar o retorno para que o PPL volte aqui, o partido, para trazer as ideias do partido, para que o povo de Sergipe conheça e que a gente possa debater aqui com os ouvintes e com a população de Sergipe. E o partido PPL está aberto a filiações, sem medo de perda de liderança. As pessoas que quiserem participar, procurem o PPL a todos. É um partido livre e sem medo. É só procurar Farpis no edifício Hotel Palace. Hotel Palace não, é Hotel Palace, é verdade. Pode procurar seu João Valmir, se filiar, participar. Vai ter direito de voz, participação, ser ouvido, dar ideias, escrever, participar, se candidatar. É um partido aberto, não tem porteira fechando, não. É um partido liberado, livre, como se diz o nome, para a participação de todos. Um abraço, doutor Obrigado, Antônio Cláudio Neves. Um abraço, João Valmir. Bom dia para você, viu? Que bom revê-lo. Bom dia para mim, bom dia para você também, viu? E eu quero mais uma vez relembrar aos nossos ouvintes o seguinte: dia 11... Amanhã, domingo, ao programa Aposentado Brasil, da Rede Vida de Televisão, a partir das 19 horas, logo após a missa. Portanto, não deixe de assistir, dê as suas sugestões, entendeu? E faça os seus comentários a respeito desse programa nosso, através da Rede Vida. Eu volto na segunda-feira com Gilvan Lima, Forró Pé de Serra, aqui no Resumo Geral. Tchau, bom dia, bom final de semana e até segunda com mais um Resumo Geral. Tchau a todos. Tchau, Facebook, Eduardo Buda, Vanil, um abraço.